aqui no nosso canal EletroDevs e hoje vamos começar, né, uma playlist muito importante na tecnologia, que é a eletrônica, né? Esse curso de eletrônica vai nos ajudar muito, né, porque é uma das partes mais importantes da engenharia e ciência. Então, por hoje vamos falar sobre breves considerações da disciplina, né, conhecendo a disciplina da eletrônica, conhecendo algumas outras coisas e aprofundando a base, o início de tudo. Bem, antes de nós começar, primeiro eu quero dar alguns pré-requisitos, né? Porque a eletrônica é uma área de ciência, então, por ser uma área de ciência, depende de outras ciências, e tal como matemática, física, química e outras. Mas para você entender algumas fórmulas, alguns conceitos, eu recomendo que você tenha alguns conhecimentos que estão aqui: aritmética básica, né? Álgebra e cálculo 1, que é mais para especificando limites e derivadas. Esses são os conceitos. Eu vou deixar link de um canal que você pode também seguir esses conceitos o mais rápido possível e mais explicado. Depois de você conseguir entender a aritmética básica, a álgebra básica, cálculo 1, que são limites e derivadas, você agora está pronto para se familiarizar com outras fórmulas de eletrônica. Então, o que é eletrônica? Né? Quando você fala sobre eletrônica, o que te vem na mente? Talvez te venha na mente que é coisas pequenas, eletricidade, vem tecnologia, vem carros elétricos, essas coisas todas. Sim, isso tudo tem a ver com a eletrônica. Mas vamos tentar colocar uma coisa mais generalizada. Eletrônica é uma área da ciência e da engenharia que estuda e utiliza dispositivos eletrônicos para processar informações e energia. Não é? É como se fosse pegar na energia e lhe processar para gerar alguma coisa útil, né? Por exemplo, eu pego na corrente do rio e gero alguma coisa para eu usufruir, né? Por exemplo, através da corrente da água posso gerar eletricidade. Os circuitos que são usados para gerar essa eletricidade é que chamamos de eletrônica. O processo é eletrônica. A eletrônica, né, como é o curso, ele na verdade é base de tudo que funciona com eletricidade, e ele se baseia mais em componentes muito pequenos, né? Porque, por exemplo, num computador ele tem muitos componentes pequenos, e aquela parte que estuda esses componentes pequenos é a eletrônica. Então, estamos aqui, né? Estamos aqui. A eletrônica está presente em aparelhos eletrônicos, tais como computadores ou smartphones, né? Está presente em eletrodomésticos, geladeiras, fogões, micro-ondas e outras coisas, né? Arcas e outras coisas aí. Ela também está presente em carros. Para quem não sabia, atualmente a eletrônica está sendo implementada também em carros, né? Como carros elétricos, e a eletrônica está mais presente em sistemas de som do carro, ar-condicionado, freio, ABS, é um sistema de freagem do carro, né? E também teremos um curso sobre eletrônica automotiva daqui a pouco. E também a eletrônica está presente em indústrias, né? No fabrico de robôs, máquinas de controle numérico, sistemas de automação residencial, predial e tudo isso. E na comunicação, né, que é já uma aplicação da eletrônica para a comunicação, que é chamado de telecomunicações, né? Essa parte também temos um outro curso que diz sobre telecomunicações. E nas comunicações ele está presente em rádios, televisores, celulares, internet e outras tecnologias. Então, o que é que torna a eletrônica muito especial, né? Se você se encontrar com um engenheiro eletrônico, você fala uau, você se admira. Mas o que torna especial a eletrônica, né? O que torna especial a eletrônica, um dos fatores é a velocidade. Se tu dares por conta, a velocidade de processamento que nós tínhamos nos anos 90, nos anos 80, é diferente da velocidade que nós temos agora, nos anos 2000, 2010, 2020. A velocidade é diferente. Então, o que torna especial a eletrônica é a capacidade de processar informações em velocidades muito fascinantes.
E também uma das outras coisas que torna a eletrônica especial é a miniaturização. Ou seja, a cada ano que passa, ela torna os componentes cada vez menores. E a essa diminuição de tamanho, ele ajuda com que os dispositivos fiquem mais compactos e poderosos. Ou seja, se você olhar um computador de 1995, se você olhar um computador dos anos 90, é diferente dos computadores atuais, principalmente no tamanho. Computadores dos anos 80 eram grandes, preenchiam salas, e agora os computadores, agora você pode ter na tua mão, no teu bolso. Isso aqui torna a eletrônica muito especial. E também a versatilidade, ou seja, onde que a eletrônica é aplicada facilmente, ou seja, a facilidade da eletrônica ser aplicada em várias áreas, por exemplo, na medicina, até a exploração espacial. Quer dizer que sai da medicina, pode ir na área automobilística, pode ir na área de ciência, pode ir na área de física, pode ir na área de exploração espacial, que é astronomia, pode ir na área de segurança cibernética. A eletrônica está nessas todas as áreas. E agora vamos falar um pouquinho da evolução da eletrônica, desde o início, os primórdios, até aos anos atuais. Bem, o início de tudo começou com a invenção da pilha, né? Quem inventou a pilha foi Alessandro Volta, no final do século XVIII. E a pilha do Alessandro Volta é diferente das pilhas que temos agora. Temos aqui uma imagem da pilha de Alessandro Volta. Se você olhar, essa pilha tem uma característica muito diferente, né? Essa pilha aqui tem uma característica muito diferente, porque ela era composta por uma tira, né? Ou uma fita, posso falar assim, uma fita de zinco, e também era composta por uma fita de cobre, né? Uma fita de cobre. E no meio existia uma esponja porosa, né? Que detinha furos e molhada por um elétrodo. E isso causava o deslocamento de eletrões de um lado para o outro e gerava a corrente, né? Quando se fecha o circuito. Esse aqui era o funcionamento básico da pilha. Essa é a pilha de Alessandro Volta, né? Nesse caso. Então, essa pilha, se nós demos conta, já evoluiu muito nos tempos atuais, né? Essa pilha já não é da forma que está. Agora já é utilizada outras tecnologias, né? Já é utilizada outras tecnologias para tal. E também depois da pilha, depois de vários anos, foi inventada o telégrafo. Essa já é uma aplicação da eletrônica no ramo da comunicação. Nos meados do século XIX, Samuel Morse inventou o telégrafo, né? Que é um sistema de comunicação à distância que utiliza sinais elétricos em forma de pulsos para emitir mensagens codificadas. Temos aqui a imagem de um telégrafo, né? Esse telégrafo aqui, lembrando que essas imagens não foi tiradas da Google, para referenciar a fonte, foi tirada da Google. E temos aqui um telégrafo. Se nós olhamos aqui, o telégrafo funciona da seguinte maneira: você pressiona para baixo e ela gera um sinal elétrico aqui e ela vai até uma central, né? Ela vai até uma central de telecomunicações e ela transmite o sinal até você. Esse é basicamente o funcionamento de um telégrafo. Mais detalhes também serão abordados em outros vídeos. Então, temos também, depois do telégrafo, é a parte já que a eletrônica começou a evoluir drasticamente no início do século XX. As válvulas eletrônicas revolucionaram a eletrônica muito. Por quê? A necessidade era de amplificar o som, ou amplificar um nível de tensão corrente. Então, precisavam-se de componentes que amplificam corrente. E um desses componentes criados eram as válvulas. Uma imagem de uma válvula é essa. A válvula essa que está aqui é um componente muito grande e era um componente facilitava muito nos dispositivos
como amplificadores, rádios, televisores. A válvula ajudava muito. Mas o problema das válvulas era que eles aqueciam muito. E isso às vezes dava danos em alguns circuitos. Ou seja, os circuitos não tinham muito tempo de vida. Então, o que fez com que se substituísse as válvulas? Os transistores, né? Que são os componentes mais compactos e mais suscetíveis, né? Ou seja, mais sem dissipação de calor excessivo, né? Que foram criados na década de 40, 1940. Esses dispositivos eram muito menores e mais eficientes, né? E eram fabricados em larga escala. Eles permitiram a miniaturização de equipamentos que deram origem aos computadores pessoais, ou seja, os PCs. Está aqui a imagem de alguns transistores, né? Temos aqui do transistor mais grande até ao transistor mais pequeno aqui. Esses transistores são de potência, média potência, ou seja, alta potência, média potência, pequena potência. E todos eles têm uma aplicação específica. Está num outro curso sobre transistores. Nessa mesma playlist eletrônica, mas no módulo 3. Teremos daqui a pouco. E com os transistores foi evoluir a eletrônica até pegarmos os transistores e reduzir a um nível que começamos a colocar circuitos integrados numa só caixa, num só involucro, né? Que nos permitiu criar chips, né? Os atuais chips. Esses chips, na verdade, são chamados de circuitos integrados. Elas foram criadas na década de 60, né? Se nós olharmos, um circuito integrado é esse aqui. O circuito integrado é isso que está aqui. Talvez você já viu em uma placa de TV, placa de rádio, alguma placa de um amplificador, alguma placa de um relógio, alguma coisa. Você já viu? Normalmente eles são chamados de aranha ou baratas, né? É um termo popular muito usado para diferenciar os circuitos integrados. Então, depois dessa evolução, temos que fazer uma comparação, né? O que a eletrônica pode nos trazer, né? Até o futuro. Como é que nós estamos hoje na eletrônica? Como nós podemos ir no futuro? Né? Algumas áreas que a eletrônica está transformando são na saúde, né? Antigamente os equipamentos eram feitos à mão, agora pela rápida fabricação de componentes, os equipamentos ficaram mais eficientes, né? Eles utilizam a eletrônica para diagnosticar doenças, salvar vidas rapidamente e facilmente. Na área da automobilística, né? Foram criados carros autônomos, carros elétricos e sistemas de segurança avançadas, né? Então, eles foram revolucionando a indústria automotiva. E também na área da comunicação, na internet, os smartphones, as redes sociais e as teleaulas, os teletrabalhos, essas todas as coisas são como a eletrônica evoluiu. E o que ele pode também nos trazer? No entretenimento, no videogame, realidade virtual, realidade aumentada. Isso é que fez com que a eletrônica avançasse muito rápido. E temos aqui uma imagem de como é que a eletrônica evoluiu ao longo do tempo, né? Se nós vermos bem, aqui é a parte dos primórdios, né? Temos aqui o início de tudo. Aqui é o início de tudo. Aqui é a era da eletrônica, não é? Começou aqui. Os fundamentos, ou seja, as teorias para se basear na criação, ou seja, tinham teorias que nós devemos criar e se basear para conseguirmos evoluir, né, nas fórmulas, ou seja, evoluir com o tempo. Depois de termos fundamentos sólidos, começaram a ser criados amplificadores. Depois de ser criados amplificadores, as válvulas, depois TVs, depois rádios, depois TV com cores já, telefonia, tecnologias de telefonia, circuitos integrados, disquete, mouse, laptops, PCs, celulares e tudo isso, até processadores. É assim, esses são um mapa básico da eletrônica, como é que a eletrônica evoluiu, né? Então, muito obrigado a todos por essa primeira aula. E na próxima aula vamos falar sobre carga elétrica, corrente elétrica e tensão elétrica. Muito obrigado, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Não esqueça
de curtir, compartilhar. Escreve nos comentários eletrônica. Eu saberei que você assistiu até o final. Muito obrigado. Até a próxima.